Resumindo, então, nós temos aí que a solubilidade ela pode ser calculada pelo coeficiente de solubilidade, né? Que é a quantidade máxima que é dissolvida, né? O soluto em um solvente em determinadas condições de pressão e temperatura. Aí temos que a solução saturada é aquela que consegue dissolver o máximo do soluto, né? E solução insaturada é aquela que apresenta uma quantidade de soluto, né, dissolvido inferior à sua capacidade máxima. Nós temos agora aqui, né, as curvas de solubilidade de alguns sais. Então a gente pode fazer uma análise num gráfico, né, da solubilidade dos sais. Então aqui eu tenho na vertical, eu tenho a solubilidade em gramas do sal por cada 100 gramas de água. E aqui na horizontal eu tenho a temperatura, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, no cloreto de sódio, ok? Essa parte laranja que está destacada aqui, ó. O cloreto de sódio é uma substância que ele varia pouco, né, com a temperatura. Note aqui, ó, ele aumenta pouco a solubilidade mesmo mexendo na temperatura. Eu comecei lá em 0 graus, fui até 100, né, e mudou pouco a quantidade, né, do cloreto de sódio. Já agora vamos pegar aqui, ó, o nitrato de potássio. O nitrato de potássio, note que a sua solubilidade ela é interferida muito pela temperatura, né? Nós temos aqui em 10 graus, ó, ele tinha uma quantidade de 20 gramas. Agora, se eu pegar aqui, ó, 50 graus, olha só, ele chegou perto de 90 gramas. Então, note que a temperatura interfere bastante na solubilidade do nitrato de potássio, ok? Nós temos aqui também o dicromato de potássio, que também aqui, ó, né? Ele também tem interferência bastante da solubilidade. Para analisar o gráfico, vamos pegar aqui, ó, a 80 graus, eu destaquei aqui a solubilidade, né, do dicromato de potássio. Então, a solubilidade dele aqui, ó, a 80 graus equivale a 60 graus. Né? Lembrando, o gráfico é sempre analisado desse jeito aqui. Eu pego uma sequência aqui da parte horizontal e eu pego uma sequência aqui da parte vertical e vejo o cruzamento deles ali. Ok? Temos um caso aqui, olha só, onde a solubilidade, apesar de a temperatura estar aumentando, a solubilidade vai diminuindo, né? Então, tem algumas substâncias que são contrários ao padrão, né? Então, aqui nós temos o sulfato de cério, ok? Note que à medida que a temperatura foi diminuindo, né? À medida que a temperatura foi aumentando, ele acabou diminuindo. Depois ele acabou se estabilizando aqui, ó. Se você pegar aqui praticamente de 40 até 100 graus, né? Ele manteve a solubilidade estável. Mas ele começou lá em zeros, começou perto de 20, né? Depois a 10 graus baixou para 10 gramas, depois aqui baixou a 20, baixou para 5, depois aqui baixou, digamos, para 2 gramas, ok? E aqui ele estabilizou. Nós temos aqui na página 6 os exemplos, é o nosso passo a passo, né? Então, a primeira pergunta ali é sobre o gráfico da página anterior, a segunda pergunta também é sobre o gráfico da página anterior. Aliás, todos eles é sobre a página anterior, o gráfico da página anterior, ok? Então, duas primeiras ali são teóricas. E quando você tiver que fazer uma análise, você faz uma proporção, tu faz uma regra de 3, com o que ele pediu na questão e com o que tem de fixo no gráfico, ok? Então, isso aí tu vai tentar refazer. Se tiver dúvida, pede. Bem, nós vimos antes ali, então, solução saturada, solução insaturada, agora vem a solução supersaturada.
Essa solução supersaturada é quando o solvente consegue dissolver uma quantidade maior, né, que a capacidade máxima de dissolução do soluto. E acaba não sobrando, né, o precipitado, tá? Ele não apresenta o corpo de chão, o corpo de fundo, como nós vimos anteriormente ali, né? Só que para a gente fazer essa solução supersaturada, ela tem que ser em condições especiais. Normalmente, a gente faz o seguinte: nós pegamos o solvente, digamos que for a água, e fazemos um aquecimento da água. E daí vamos colocando uma quantidade X, né, de solubilidade. Podemos colocar até mais, né, do que o coeficiente de solubilidade, ok? Então aqui nós temos um exemplo aqui, onde ele colocou acetato de sódio, que é o composto orgânico, né? Vamos ver futuramente lá na orgânica isso aí, ok? E ele colocou mais do que a capacidade de dissolução, mais que o coeficiente de solubilidade, ok? Aconteceu então que ele dissolveu tudo. Aí você vai resfriando essa água aí, ok? Você vai resfriando, então primeiro você teve uma mistura que foi aquecida, ok? Aí o sal, olha, solubilizou tudo, tá? E depois você vai deixar essa solução resfriar lentamente, né? E assim o sal continuará, ó, completamente solubilizado e não precipitará, ok? Então isso que é uma solução supersaturada. É quando consegue dissolver mais do que a capacidade máxima, ok? E não forma corpo de fundo.